agregadora, meninas que querem mesmo fazer acontecer, querem aprender, estão, né, dispostas. Então, tô muito feliz, né? Não vou gastar muito tempo com isso, não. Vocês já me conhecem lá na mentoria prática também. Eu já falei um pouco da minha história, né? Como que eu me encontrei no Pilates depois de perceber que o Pilates, o tratamento clínico, não era muito pra mim. Apesar de que a gente faz isso de forma muito prática no Pilates, né? Mas eu acabei me encontrando e eu sou muito feliz nessa profissão, né? E tudo que eu construí na minha carreira, tudo que eu tenho, eu construí com o Pilates. Assim, eu nunca falar assim, eu construí com outra coisa e depois eu migrei pro Pilates. Não, tudo que eu tenho, tudo que eu construí na minha carreira e na minha vida pessoal, tudo eu construí com o meu trabalho nessa área de Pilates. E é uma área, um mercado muito grande, que está em ascensão cada vez mais, né? Então, assim, a gente tem muito a crescer, a aprender e a conquistar com esse mercado. Agora eu queria que vocês fizessem uma apresentação rápida, porque tem meninas novas. Então, se possível, vai uma de cada vez, abrindo o microfone, faz um resumão aí, fala seu nome, com o que você trabalha, se é diretamente com Pilates lá no estúdio, se trabalha em outro estúdio, se trabalha com online, enfim, né? Se estuda alguma coisa, faz um resumão aí sobre você, só pra gente se conhecer. Eu vou até voltar pra gente ver as carinhas, né? Prontinho. Acho que eu posso começar. Tá. Se possível... ótimo. Meu irmão entrou bem na hora. Mas meu nome é Karine, eu tenho 21 anos e eu não fui na mentoria na semana passada porque eu sou de São Luís do Maranhão e eu tô de férias. Sou estudante da UFMG e aí eu vim passar as férias na minha cidade natal. E em breve eu estarei em BH de novo. Mas eu tô no 6º período de fisioterapia na UFMG. Sou apaixonada por Pilates, eu faço Pilates desde os meus 15 anos. E já trabalhei com Pilates presencial, Pilates online. E agora a Débora me chamou para uma outra oportunidade no estúdio e para essa mentoria também. E eu tô muito feliz de participar. Obrigada. A Karine, ela só não comentou, ela não fez a mentoria prática dessa vez, mas a primeira mentoria que eu fiz, ela participou. E aí foi onde eu conheci a Karine, a gente já teve uma experiência, né, de se conhecer, de eu conhecer um pouquinho do trabalho dela, ela conheceu um pouquinho lá do estúdio, né, do meu trabalho. Então, né, assim, a mentoria já trazendo bons frutos aí, né? Tanto pra mim quanto pra Karine, né? Porque eu falo assim que a mentoria me faz conhecer muita gente boa, muita gente bacana. Próximo. Deixa eu falar então. Eu sou a Bianca, as meninas já me conhecem, eu tenho 27 anos. Me formei tem 2 anos e desde então estou no Pilates. Hoje estou no Pilates e com atendimento domiciliar. A maioria dos meus atendimentos são pacientes idosos e ortopédicos, mas também atendo criança, que é a neuropediatria, que é a minha paixão. Mas me encontrei muito no Pilates também. Consigo colocar todos os meus pacientes no Pilates, consigo usar técnicas para atender. Tô com a Débora tem 2 meses, Débora. 2 meses, indo pro 3º mês, né? Indo pro 3º mês, isso. Isso aí. É isso. A Bianca, eu conheci a Bianca, ela foi fazer uma substituição de férias da Camila, que é a professora da manhã. E aí eu conheci a Bianca. E aí depois, nessa oportunidade que teve da vaga, a Bianca assumiu agora, né? Quem mais? Vamos lá, sem brigas, né? Uma de cada vez. Meu nome é Larissa, eu tenho 27 anos.
Eu formei recente, foi em dezembro, né, do ano passado. Ainda não tive um contato direto com o Pilates, de trabalhar com Pilates. Porém, fiz meu TCC sobre, então foi um assunto que eu me aprofundei mais. É uma área que eu me interesso muito. Me abriu muitos olhos depois que eu fiz o TCC e também que eu fiz o curso, né? Foi assim, no mesmo período. E é isso, estou aí para aprender ainda mais. Muito bom, muito bom. Quem mais? Falar. Meu nome é Raquel, eu tenho 27 anos, eu fui formada desde 2019 Tá filmando? e trabalho com a Débora desde 2020, lá no estúdio. Desde que eu formei eu trabalho com o Pilates, já trabalhei em alguns lugares. Como veio a pandemia, eu fiquei assumindo, né, o Pilates online lá do estúdio e estou até os dias atuais. Que aí a gente consegue atender bastante pessoas que não moram aqui no Brasil ou que ainda não querem voltar, né, para o presencial. E é isso, eu gosto bastante do Pilates, gosto bastante de usar ele um pouco de forma clínica também e mais da área esportiva. É isso. Muito bom. Raquel é meu braço direito, né, Raquel? Raquel tá comigo há muito tempo, já desde 2020. Já passamos por muitos desafios, né? Porque quando a gente começou nossa parceria, veio pandemia e aí a gente foi se adaptando e Raquel tá aí firme e forte comigo. E se Deus quiser, nós teremos ainda muitos projetos aí. Quem mais? Bom, meu nome é Letícia, eu formei no final do ano agora de 2022 e o Pilates veio para mim através de um curso que eu fiz na metade da minha graduação, querendo um emprego, um estágio. E desde então eu gostei da técnica, achei muito interessante a forma como é trabalhado todos os tipos de músculos e tô na área, gostei e gosto muito também da neuro e tô tentando conjugar os dois aí. Legal. Muito bem. Alice, você consegue falar? Eu acho que consigo. Tá dando pra ouvir bem? Tá. Mais ou menos ou pouco? Não, tá com um pouquinho de ruído. Dá pra ouvir sua voz, mas tá com um pouquinho de ruído. Tá, vou falar rapidinho. Então, meu nome é Alice. Eu me formei no segundo semestre de 2022. Fiz o curso de Pilates, tive um mês de experiência com Pilates. Gostei muito. Atualmente eu também trabalho com atendimento domiciliar, geriátricos. Tenho vontade de entrar para a área da neuro. E depois do curso de Pilates, eu vi o Pilates não só como uma oportunidade de vaga, de emprego, mas uma oportunidade de eu praticar também. De ser um estilo de vida para mim, como pensar. E a aula prática com a Débora, para mim, foi sensacional. Doeu, gostei muito. E é isso. Que bom, obrigada, meninas. Eu tô muito feliz. Isso aqui é uma realização pra mim. É o começo de uma caminhada, de planos que eu tenho mesmo, de abrir essa mentoria para outras pessoas e mais pra frente, né, isso se tornar uma mentoria onde eu vou ter um retorno, né, com esse trabalho, um retorno financeiro. Então, assim, isso aqui é quase que um projeto, é um piloto, né? Mas eu vejo, assim, eu fico muito feliz, muito satisfeita de ver o crescimento, a evolução de vocês quando vocês fazem mentoria, sabe? Então, assim, eu quero que vocês absorvam o máximo possível. Se precisar, toma um café, sabe? Fica bem atenta, pega um papel, uma caneta, alguma coisa para anotar. E a gente vai conversar bastante aqui essa noite, tá? Então, eu vou voltar pro nosso slide. Eu peço um pouco de paciência, porque eu sou bem lerda. Mas, ó, eu tô aprendendo, gente. Vou ficar boa nisso. Ai, ai. Deixa eu ver, slide show. Tô parecendo aquelas vovós, sabe?
Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, da metodologia que a gente usa lá no estúdio, né? Que eu falo que foi uma metodologia que eu desenvolvi. Não foi a técnica, né? A técnica do Pilates, a gente já conhece. Ela chegou para nós já um pouco modificada. Mas em cada estúdio que você for, cada estúdio tem uma forma de aplicar a técnica do Pilates. Então, eu criei uma metodologia que, na minha opinião, é a mais mercadológica, é a metodologia onde o professor tem mais qualidade de vida, o professor consegue montar as aulas de forma prática, o aluno consegue absorver bem a técnica, consegue praticar bem a aula. Então, assim, na minha opinião, é claro que pra mim é a melhor metodologia, mas é porque eu realmente desenvolvi isso com prática, com anos de prática, eu fui percebendo o que funciona e o que não funciona. Claro, tem várias outras metodologias que também funcionam, mas para nossa realidade, para o nosso estúdio, essa metodologia que eu desenvolvi é que tem funcionado de forma melhor, né? E essa metodologia, ela consiste em alguns pontos, ela tem algumas características, né? Que a gente conversou muito lá na aula prática, porque a gente precisava dessa base para desenvolver a aula prática. Então, a primeira coisa, o nosso estúdio, ele tem uma característica de Pilates Fitness, né? É um Pilates onde às vezes as pessoas procuram com uma dorzinha ou outra, às vezes uma dor na coluna, às vezes uma dor no ombro, mas muitas vezes essa dor por falta de mobilidade, de estabilidade, por má postura. E quando o nosso aluno começa a se exercitar, começa a fazer aula, começa a trabalhar os músculos certos, ele simplesmente para de ter as dores e o objetivo dele começa a mudar. Então, muita gente já chega lá pro estúdio procurando o Pilates como condicionamento, e as pessoas que procuram o Pilates com objetivo clínico rapidamente acabam migrando o seu objetivo para um Pilates de condicionamento, porque elas rapidamente melhoram dessas dores, né? Então, passa a ter um novo objetivo. Então, lá, basicamente, né, a gente trabalha para que os nossos alunos cheguem nesse objetivo de condicionamento. Por mais que eles estejam com uma dor ou outra, a gente vai trabalhar para que essa dor rapidamente vá embora e que o objetivo deles seja de condicionamento. Óbvio, a gente tem alguns alunos que saem desse padrão? Tem. Por exemplo, chegou pra gente agora uma idosa, tá com a Bianca, inclusive, e é uma idosa que tem muitas dificuldades. Ela vai fazer um Pilates focado no fitness? Não, ela não vai fazer. Provavelmente ela não vai chegar nesse objetivo de condicionamento. Ela vai chegar no objetivo de função, no objetivo de melhora das dores, né? Então, assim, basicamente a gente vai trabalhar com ela um pouquinho diferente. Mas, assim, se a gente tem 80 alunos no estúdio, 2 forem daqueles que a gente não consegue evoluir muito, que vão ter que fazer um tratamento de fato a longo prazo, é muito, tá? Então, a gente vai sempre focar nesse Pilates mais de condicionamento, um Pilates mais fitness. E como que a gente trabalha lá no estúdio? Isso é mais ou menos, tá? É uma média. A gente normalmente escolhe 4 exercícios de solo e 4 exercícios de aparelho. E dentro desses exercícios que a gente escolheu, que eu chamo de exercícios base, eu vou desenvolvendo os meus exercícios. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Peraí. Deixa eu sair. Deixa eu ver. Vocês estão vendo agora o perfil do estúdio? Olha a Raquel, que linda, gente! Ela hoje foi pro perfil. Deixa eu ver, ó. Vamos ver aqui uma... Ah, eu postei um legal ontem. Olha só. Então, eu escolhi aqui, vocês estão vendo o vídeo, né? Se vocês não estiverem enxergando, vocês param aí e me dão um oi. Eu escolhi esse exercício tríceps front na chair. E esse exercício é o exercício base. Então, eu comecei só com ele subindo e descendo. E depois, olha lá, ó. Eu evoluí aqui, ó. Tirando uma perna, tirando a outra e flexionando o cotovelo. Estende o cotovelo, tira a perna direita, tira a perna esquerda e desce. Então, essa já é uma variação do meu exercício base, que era o tríceps front, aquele mais basicão de subir e descer, tá?
Aí, ó lá, já é uma terceira variação. Tira as duas pernas e volta. Tira as duas, põe os pés e volta. Tá? Então, ali, eu peguei um exercício base e já criei duas variações. E o último. Subiu. Lá, flexão de um joelho, extensão do outro, ó. Então, eu escolho um exercício base e crio umas 3 variações mais ou menos para esse exercício, tá? Cadê? Então, basicamente isso. Escolho um exercício base, crio 3 variações. Outro exercício base, 3 variações. Com isso, eu consigo montar mais ou menos 4 exercícios de solo e 4 exercícios de aparelho. A aula lá no estúdio, ela tem 1 hora. E aí, a gente divide metade da aula no acessório e metade da aula no aparelho, né? E eu vou criando essas evoluções e involuções dos exercícios para conseguir aplicar isso de forma mais prática. Ou seja, o professor, ele não precisa pensar em 50 exercícios diferentes. Ele pensa em exercícios base e ele só vai evoluindo, ele vai criando variações desses exercícios, tá? Normalmente, a gente começa... Desculpa, meninas. Normalmente, a gente começa com exercício de mobilidade. E aí, normalmente, eu escolho um exercício de mobilidade e crio 3 variações. E aí, depois que eu fiz esse primeiro exercício de mobilidade, eu desenvolvo o resto da minha aula toda de fortalecimento. E deixo 5 minutos finais para relaxamento, tá? Então, basicamente, é isso. Não tem muito segredo. Eu escolho 4 exercícios de solo, 4 exercícios de aparelho. Normalmente, o primeiro exercício é mobilidade, o restante é fortalecimento e o final é relaxamento. Lembrando que são 4 exercícios base e cada exercício base tem pelo menos de 2 a 3 variações. E depois do aparelho, 4 exercícios bases. Cada exercício base leva de 2 a 3 variações, tá? Do mesmo tema, digamos assim. E aí eu posso também aprender como fazer evolução e involução dos exercícios. Por quê? Eu vou ter lá no meu estúdio, na minha turma, sempre 3 alunos. Então, claro, existem turmas que são todos avançados, tem turmas que são todos alunos iniciantes? Tem, mas às vezes eu tenho às vezes a minha turma é heterogênea. Eu tenho um aluno que ele é muito avançado, ele é muito forte, tem boa coordenação, entende posicionamento de corpo, e às vezes eu tenho um aluno iniciante. Então, como que eu faço a aplicação desses 4 exercícios que eu escolhi para o solo e 4 exercícios que eu escolhi para o aparelho? Aprendendo a evoluir ou a involuir o exercício. Então, por exemplo, vamos pensar numa prancha. Prancha é um exercício bom, de intensidade moderada, mas eu posso evoluir esse exercício. Então, eu tenho um aluno muito forte, eu posso fazer uma prancha e fazer apoio unilateral. Então, eu posso colocar os meus 2 antebraços de uma perna só. Eu posso evoluir ainda mais colocando um antebraço, uma perna e elevar um braço e uma perna contralaterais. Eu posso fazer a prancha e fazer movimentação nessa prancha. Ou eu simplesmente posso fazer essa prancha e apoiar o meu joelho, né? Claro, se eu fizer uma prancha assim com uma inclinação do meu eixo mais anterior, eu consigo trabalhar, claro, em menor escala, tudo o que a prancha tradicional trabalha, só que para uma pessoa
que tem menos força, que tem menos coordenação, que tem menos estabilidade, que tem, né, enfim. Então, é muito importante isso na nossa prática diária, a gente aprender a evoluir e a involuir os exercícios que a gente aplica, tá? E outra coisa que eu já falei pra vocês é a questão da fadiga controlada. Então, o que é essa fadiga controlada? A gente já sabe, né? Hoje a gente já tem estudos dizendo que a fadiga muscular, ela gera também hipertrofia, tá? Então, antes a gente sabia que existia, por exemplo, você tinha que trabalhar aquelas cargas altíssimas com as repetições menores pra gente chegar à hipertrofia. Hoje a gente já sabe que a fadiga também vai gerando hipertrofia. Então, como a gente não consegue trabalhar cargas muito altas no Pilates, o que a gente faz pra gente ajudar o nosso aluno a ter retorno do exercício, ele vê esse retorno no corpo dele, na musculatura dele, é trabalhar essa fadiga controlada. Por que eu falo fadiga controlada? Porque eu quero realmente que o meu aluno saia fadigado da aula. Mas não é fadiga a ponto de lesão. Então, por isso que eu falo fadiga controlada. Então, se eu tenho que trabalhar... vamos supor que eu vou trabalhar o afundo. Eu gosto de dar o exemplo do afundo, porque ele é fácil de entender. Se eu quero gerar uma fadiga controlada e eu vou usar o afundo como meu exercício base, eu vou queimar tudo de um lado só. Então, eu vou usar o afundo como o meu exercício base. Do mesmo lado, eu vou trabalhar o recuo, eu vou trabalhar o avanço, eu vou trabalhar a integração de recuo e avanço. Eu posso trabalhar o afundo com o exercício de braço, mas eu vou trabalhar só um lado do meu corpo. Se eu começar com a perna direita, eu vou trabalhar tudo na minha perna direita. Por quê? Porque eu quero gerar fadiga controlada. Vocês vão concordar comigo que se eu faço um trabalho onde eu vou começar com a perna direita, daí eu troco e faço afundo com a perna esquerda, daí eu troco pra direita de novo pra fazer uma variação, a minha perna vai descansando. À medida que eu vou trocando, a minha perna vai descansando. É claro que o afundo é um pouquinho diferente, porque ele trabalha as duas pernas, mas de forma diferente, né? Mas então o que eu faço? Eu trabalho tudo de um lado. Se eu tô fazendo um exercício de braço, né, que é unilateral, eu vou trabalhar tudo que eu puder do meu lado esquerdo. Na hora que eu acabar, que eu encerrar todas essas variações do meu exercício base, é que eu troco pro meu outro lado. Por quê? Porque eu quero gerar fadiga. Eu quero que o músculo do meu aluno fique sentindo, né? Eu quero essa fadiga controlada, para que depois ele tenha retorno daquilo que ele tá fazendo, tá bom? Ficou alguma dúvida em relação a essa parte de metodologia? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá, gente, se vocês quiserem, pode perguntar, tá? Podem participar, fiquem à vontade. Então eu vou ficar falando aqui igual uma taquara rachada. Mas enfim. Como não ficou, então, dúvida na parte de metodologia, a gente vai falar sobre as bases do Pilates. Me dá um segundo que eu vou beber água aqui. Então, vamos lá. O Joseph Pilates, ele desenvolveu a técnica do Pilates muito diferente do que a gente conhece o Pilates hoje. Então, o Pilates que a gente aplica, a gente não pode nem falar, coitado, que é a tal contrologia que foi a técnica desenvolvida pelo Joseph Pilates. Né? Nem o nome era igual. Ele desenvolveu uma técnica chamada contrologia, né? E ele teve muitos discípulos, seguidores ali, onde ele ensinou, ele passou para frente essa técnica da contrologia. Muitos dos seus discípulos mais próximos aplicaram esse método de forma impecável, digamos assim, não mudaram nada, mas outros começaram a ver que tinham algumas coisas que poderiam ser evoluídas. O que eu acho muito justo. Porque o Pilates, ele foi um cara incrível, mas toda técnica, ela pode ser evoluída e melhorada. O negócio é que, à medida que os discípulos do Joseph Pilates tiveram discípulos, e esses discípulos outros discípulos, e isso foi se difundindo de forma exponencial pelo mundo inteiro, foi se perdendo um pouco o controle sobre essa técnica. Então, hoje, a gente trabalha com um Pilates chamado contemporâneo,
Por quê? Porque nem bola o Joseph usava, não tinha bola, né? Os nossos aparelhos, eles não são arquitetura original daquilo que o Joseph desenhou. A gente tem um lado, assim, um mercado agora do Pilates que tá voltando pro classicão, sabe? Que até os aparelhos, eles são específicos, enfim. Que eu acho muito legal, mas eu acho que ele é muito menos mercadológico do que o Pilates tradicional. Por quê? O Pilates clássico, ele vai trabalhar os movimentos para que o aluno, né, o praticante, ele alcance o movimento perfeito. Então, existem bastantes exercícios, mas muito menos do que o contemporâneo, porque ele não te dá liberdade de criação. E o aluno, ele fica trabalhando aqueles movimentos sempre. Aquele negócio é um movimento contínuo, é um trabalho contínuo para a perfeição daquele movimento, daquele exercício. Eu acho muito legal. Eu, por exemplo, gostaria muito de fazer o Pilates clássico, mas eu acho que ele é muito menos mercadológico. A gente vai ter um público muito menor para esse tipo de Pilates do que para o Pilates contemporâneo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado com essa história de Pilates contemporâneo, porque a coisa tá saindo do controle. Então, agora não é mais um Pilates contemporâneo. Agora, são invenções de movimentos que não fazem sentido, né? Então, assim, criatividade sim, mas a criatividade, ela tem que vir acompanhada com a responsabilidade. Então, nós que somos profissionais do movimento, a gente precisa saber se o que a gente está aplicando faz sentido ou não faz sentido. Cuidado, internet é maravilhoso. Gente, eu amo pegar coisas de internet. Mas a gente precisa treinar, a gente precisa testar, a gente precisa entender que músculo que está sendo trabalhado, né? Qual o tipo de contração, se é uma contração excêntrica, se é uma contração concêntrica, qual que é o músculo que eu tô sentindo trabalhar, para que eu consiga passar isso pro meu aluno de forma profissional. Senão fica assim, eu vi um exercício ali que é legal, interessante, é diferente, mas na hora que você vai aplicar, o negócio não faz sentido nenhum, né? Então, assim, tomar bastante cuidado. Mas a gente, apesar de trabalhar com Pilates contemporâneo, a gente trabalha com Pilates contemporâneo voltado para as bases do Pilates lá da contrologia. Então, a gente vai usar as bases do Joseph Pilates pro nosso Pilates contemporâneo. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre essas bases, porque se a gente aplica exercícios sem aplicar as bases do Pilates, a gente tá fazendo qualquer coisa menos Pilates, tá? Então, o Pilates, o que faz o Pilates ser o Pilates, seja ele clássico ou contemporâneo, é ele estar acompanhado das bases do Pilates, tá? Então, bastante atenção para isso. Se vocês quiserem anotar, a gente vai conversar sobre isso, mas eu também não quero me delongar aqui não, porque a gente tem muita coisa para falar. Então, são 6 bases, são 6 princípios principais que a gente precisa estar atento na hora de aplicar os exercícios. Primeiro deles, concentração. Então, o aluno... Então, vamos lá, né? Qual que é o cenário ideal? Que o aluno chegue, ele se concentre na aula, ele se concentre no exercício, ele não converse, né? Ele esteja ali completamente centrado no que ele está fazendo, né? Igual a gente fala muito, né? O Joseph falava muito, né? Uma interligação de corpo, de alma, de espírito, é uma coisa assim, totalmente internalizada. Esse, na verdade, é o cenário ideal. Agora vamos pro cenário realístico, né? A gente precisa pedir que os alunos se concentrem, mas o aluno conversa, ri, conta caso, faz comentário, reclama que o exercício tá pesado, reclama que não tá conseguindo. E tudo bem, gente. Isso é a realidade da nossa profissão. A realidade é essa, é tentar levar os alunos a melhor prática possível para cada um deles, mas sem se tornar uma coisa chata e maçante, porque ninguém vai fazer um exercício que seja uma coisa maçante e chata. Então, a gente precisa pedir a concentração, mas a gente também precisa entender qual que é a nossa realidade, qual que é a realidade do nosso aluno, tá? Por que eu falo de concentração também? Porque muitos exercícios do Pilates são exercícios integrados. A gente não vai trabalhar, por exemplo, como a gente trabalha na musculação, exercícios, às vezes, isolados de uma musculatura só,
sabe? A gente às vezes vai trabalhar braço, perna, abdômen no mesmo exercício. Às vezes é braço, perna, abdômen, equilíbrio. Então, se o meu aluno ele não estiver concentrado na hora de fazer, vai sair um exercício muito ruim, né? E esse não é o objetivo. O objetivo é que quem esteja passando lá fora do Pilates, olhe para lá e veja as pessoas executando os movimentos de forma correta, né? Gente, nossa, vai me dando assim uma certa agonia. Às vezes a gente vai olhando os alunos fazerem os exercícios de forma assim super desconcentrada, o negócio vai ficando errado e vai me dando uma agonia. Porque às vezes é melhor você evoluir um exercício, mas permitir que seu aluno execute o exercício de forma apropriada, né, de forma alinhada, fazendo bem feito, do que você passar um exercício muito complexo que o aluno não consegue nem concentrado executar aquilo ali, tá? Então, a primeira coisa é pedir a concentração do nosso aluno para aquilo que ele está executando. Segunda coisa, a centralização. Isso é muito importante. O que o Joseph queria dizer com centralização? Ele queria dizer que nós temos um conjunto de músculos, né, que estão centralizados no nosso corpo, no nosso tronco, e que esse conjunto de músculos, eles vão trazer para nós estabilidade, vão trazer pra gente a possibilidade dessa execução apropriada dos exercícios. Hoje, claro, né, a gente já tem muitos estudos a respeito, e essa centralização, para deixar mais claro, é a questão da contração do abdômen, tá? Então, quando a gente fala de centralização, você já pode saber, é contração abdominal. Quando eu fiz o curso, há 15 anos atrás, a gente trabalhava muito com essa contração forçada, pesada, contração máxima. A gente deitado, a gente chapava a coluna no chão, sabe? No tatame, enfim. Hoje a gente já tem muitos estudos de como que a gente pode fazer um trabalho de centralização sem fazer essa contração abdominal dessa maneira que a gente fazia antes. Então, atenção para isso. Olha só, a contração abdominal que a gente trabalha hoje no estúdio, ela é uma contração submáxima. Então, eu não preciso endurecer o meu abdômen, mas eu não posso deixar o meu abdômen relaxado e expandido. Então, eu preciso de uma contração que me permita uma postura adequada. Vocês estão entendendo? Se não estiver entendendo, pergunta, tá? Não fica tímido. Então, eu preciso de uma contração submáxima do meu abdômen para que eu consiga realizar exercícios, principalmente exercícios que eu preciso de muita dissociação, e eu preciso disso com a estabilidade do meu tronco. Eu vou precisar de contração abdominal. Eu vou precisar de uma contração abdominal submáxima quando eu precisar fazer uma abdominal, por exemplo, porque aí eu vou fazer uma abdominal, eu preciso fazer a contração da musculatura profunda. Senão, eu faço abdominal e eu jogo a minha barriga lá pra cima, eu aumento a minha pressão intratorácica, o que a gente não quer, porque a pressão intratorácica aumentada, ela faz o abdômen ficar expandido. Então, você já imaginou? Eu fico brincando que tem muito malhado barrigudo. Vocês já viram malhado barrigudo? Gente, é a coisa mais esquisita. Porque o cara faz 500 abdominais na academia, mas ele não sabe trabalhar a musculatura profunda durante a contração abdominal, né? Enquanto ele tá fazendo a musculatura, enquanto ele tá fazendo o exercício da abdominal. E aí, ele vai ficando com aquela musculatura superficial, reto do abdômen, sarado, mas ele vai ficando com aquele estufamento de tanta pressão que ele joga pra cavidade intraabdominal e intratorácica. E aí, ele fica malhado, mas ele fica barrigudo, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente vê mulheres que são magras, mas por causa dessa pressão aumentada, fica com aquela barriga estufada, sabe? Então, a gente precisa trabalhar essa contração submáxima, principalmente em exercícios onde naturalmente a gente joga esse abdômen para fora, em exercícios que eu preciso de estabilidade. Então, por exemplo, eu vou fazer, sabe aquele circle leg? Aquele exercício que você fica deitado de barriga para cima e aí você com uma perna vai fazendo aquele círculo gigante. Aquele exercício, por exemplo, se eu não fizer com uma boa contração né, do meu abdômen, se eu não tiver uma estabilização lombopélvica, eu vou começar a rodar minha perna e aí o meu bumbum do lado contralateral vai começar a levantar. E aí eu já não tô fazendo um exercício de forma adequada. Vocês estão entendendo?
Sim. Alguém Sim. tem dúvida? Pode perguntar. Bom, Débora, ah, pra me ouvir? tô te ouvindo. Quem Eu é? tenho só uma situação. É a Karine. Ei, Karine, pode falar. Peraí. Eu tenho só uma situação para compartilhar mesmo, que eu lembro que quando eu dava aula presencial, eu tinha uma aluna específica que ela tinha muita dificuldade em entender quando simplesmente outros professores pediam para ela contrair o abdômen, né? Só com comando verbal, por exemplo. E aí uma coisa que a gente discutindo conseguiu fazer com que ela soubesse exatamente do que a gente estava falando quando a gente falava de contração abdominal, era no começo, todo começo da aula, a gente solicitava para ela botar a mão assim sobre a barriga, né? E aí fazer um trabalho de respiração mesmo na hora de puxar o ar, né, pelo nariz, e na hora de soltar, tentar contrair o abdômen. E aí meio que tinha esse trabalho de propriocepção, por ela estar, né, tocando na musculatura, e aí ela meio que conseguia sentir, e aí fazendo isso no começo da aula, ela meio que conseguia lembrar e entender melhor o que era essa contração abdominal. Então eu achei muito legal esse exemplo dessa aluna, porque às vezes quando a gente simplesmente pede, tem certos comandos que não são óbvios pra gente, mas não são para certos alunos, né? Tanto de comando de contração, quanto de consciência corporal mesmo. Então, eu achei esse exemplo bem interessante, que deu certo, né? Com essa aluna. Ótimo. E é isso. Mais pro final, nós vamos falar sobre comando verbal, mas um ótimo comando verbal, né? Que a gente pode fazer por exemplo, eu gosto muito de falar assim, quando eu tô fazendo um exercício abdominal mesmo, com o meu aluno, eu falo com ele assim, olha, você vai subir e você olha pro seu abdômen e ele não pode subir junto com você. Então, você sobe, não deixa a barriga subir. Não deixa o abdômen expandir. Eu falo isso muito. Outra coisa que eu falo esconde um pouco a sua barriga. Imagina que você tá com uma roupa apertada e você precisa... Você não quer deixar aquela barriga aparente, então você dá aquela leve murchadinha. Mas é uma leve, por isso que eu falo que é uma contração submáxima, porque se eu volto para aquela ideia primária que a gente há 15 anos aprendia de fazer uma contração super... Sabe aquele negócio assim, uma contração super forte, uma contração máxima do abdômen? Primeiro, meu aluno, ele nem consegue fazer o resto dos movimentos. O cara fica tão focado ali no... Como é que eu vou fazer um exercício de braço aqui com essa força? Agora, se eu faço uma contração submáxima, que me gera uma boa postura, eu já tô fazendo ativação da musculatura profunda, né? E eu já vou conseguir trabalhar né, o meu abdômen, né? As musculaturas do meu abdômen, do meu tronco, de forma melhor. Principalmente com exercícios... Vocês lembram do Circoleg, né? Que eu dei o exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui, só pra vocês... Ai, cadê? Volta! Esse é um exemplo até muito bom, porque nesse exercício, você até sobrecarrega a lombar se você não ativar o abdômen, principalmente na hora de descer a perna. Então, pode até lesionar. Aqui, ó, o Circoleg, vamos ver se eu acho um vídeo aqui. Aqui, ó. So we're taking a look at the fourth exercise in the list. This is the single leg exercise to say that you'll learn and hear different breathing cues from your teachers and possibly different foot setup. But again, primarily is pelvic stabilization. Olha lá, tá falando da estabilização first motion do is pubis when it ali, da pelve. Hugely important. Being able to take the leg over the body, but not the hip. That's your first motion. Continue the circle all the way down to the other ankle around. Olha só, gente, na hora que ela desce a perna. Here, she circles. There's the mobility. And notice how ela desce e abre. Se ela não tiver uma boa contração, ela não vai conseguir estabilizar ali a pelve dela. One more this direction. And pause. And we will do the other side, or you should deu pra still do the entender, other né? side. And então, esse, por exemplo, é um exercício que eu sempre falo. One circle leg não dá pra fazer se não tiver contração. Não dá pra fazer. Deixa eu ver, cadê a gente aqui, ó. Então, é isso. Vamos voltar lá.
Pode falar, quem tá falando? Gente, já vai cair daqui a 9 minutos, socorro. Na hora que cair, eu vou mandar lá no nosso grupo um novo link, tá? Pra gente continuar. Eu espero que 2 desses links sejam suficientes. Vamos lá pra gente tentar terminar pelo menos as bases do Pilates antes de cair. Então, ok. Então, nós falamos sobre a importância da concentração e falamos de como a gente trabalha a centralização no nosso estúdio. Gente, por que eu falo no nosso estúdio? Porque cada lugar trabalha de uma forma diferente, tá? Então, lá, a gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai pedir a contração abdominal. Por exemplo, quando você for fazer exercício de mobilidade de tronco, não precisa contrair o abdômen. Porque se você quer mobilidade, por que você vai ficar gerando pressão ali e a pessoa não consegue nem movimentar, tá? Mas para os exercícios de fortalecimento, onde você vai fazer exercício de abdômen, precisa de fazer contração profunda, né? Precisa de contração. Vai fazer um exercício de estabilização? Pede a contração. Enfim, é isso. Precisão. O que é a precisão? Na verdade, a precisão é fazer o exercício de forma completa, com a amplitude correta, com a contração correta, permitindo que esse exercício ele seja preciso em todos os assuntos dele. Então, por exemplo, ele precisa estar coordenado, ele precisa estar controlado, ele precisa estar na amplitude correta, ele precisa estar com a boa postura. Todos esses componentes juntos, bem feitos, fazem a precisão do movimento, tá? Então, precisão, eu falo assim, gente, não relaxe até você conseguir que o seu aluno faça um exercício preciso, faça um exercício perfeito, em termos de amplitude, em termos de repetição, em termos de carga, em termos de beleza de execução, em termos de tudo, sabe? Assim, o exercício perfeito, a postura perfeita, as correções necessárias para que esse exercício tenha precisão. Então, a gente vai ser exigente nessas correções. A gente precisa ter exigência nessas correções para que o nosso aluno consiga fazer o exercício preciso. Respiração, gente, muita atenção. Esse é um assunto, assim, que não se acha uma uniformidade. O Joseph, o que o Joseph falava a respeito de respiração? Ele não falava que horas que você tinha que inspirar, que horas que você tinha que expirar. Ele falava que você precisava respirar durante o movimento. Então, sabe aquele negócio? Eu acho que talvez vocês não tenham aprendido isso no curso de vocês. Mas eu aprendi assim. Vamos supor que eu tô fazendo uma ponte. Inspira parado, solta o ar subindo a ponte, fazendo a mobilidade da coluna subindo a ponte. Chega lá em cima, puxa o ar, solta o ar, descendo a ponte, fazendo a articulação. Chegou lá embaixo, inspira de novo, expira para fazer o movimento. Então, era tudo muito coordenado e muito complexo para o aluno executar. Então, ele tinha que pensar na qualidade do movimento, na quantidade de repetição que ele tinha que fazer, na contração que ele estava fazendo, na respiração de forma quadrada, né? Muito controlada. E às vezes o aluno parava até de respirar, era uma coisa confusa, sabe? Então, hoje, como que a gente aplica a respiração no nosso estúdio? A gente pede para o aluno respirar voluntariamente e continuamente durante todo o exercício. Ele quer inspirar na subida e expirar na descida? Não me importa. Ele quer expirar para subir e inspirar para descer? Não me importa. O que me importa é, o meu aluno está aprendendo a respiração durante o movimento? Então, isso para mim é importante. Eu tenho que falar, respira, respira. E normalmente, quando eu tenho um exercício de muito difícil a execução, eu peço para os meus alunos expirarem durante a maior força, porque isso ajuda, tá? Mas a gente não vai ficar focando em que horas o aluno tem que inspirar, que horas o aluno tem que expirar. O aluno tem que respirar. E não é respirar, tipo, respirar porque eu estou vivendo. É respirar voluntariamente. Então, ele precisa durante todo o movimento. Mas não me importa que horas que ele está puxando o ar, que horas que ele está soltando o ar. Eu quero que ele respire voluntariamente e continuamente durante todo o exercício.
Ok? Alguma dúvida? Então tá, vou continuar. Só um ponto que eu gostaria de falar. Pode falar. Eu utilizo nas minhas aulas, por exemplo, essa questão da... Eu deixo a respiração livre, só que principalmente nos todos os exercícios de abdominal, eu sempre peço para soltar o ar durante, tipo assim, na execução, tipo, por exemplo, tá lá fazendo aquele exercício deitado barriga para cima, descendo a perna. Sempre na hora de descer, porque se ele trava muito, o abdômen já pula. Então é como se eu pedisse ele para ativar o abdômen através da respiração. Sim. Então é a mesma coisa, por exemplo, vai fazer um exercício, sei lá, de abdômen, só que com elástico. Então já puxa o elástico, soltando o ar. Que aí ele consegue estar fazendo a contração abdominal e não prende o ar para não causar aquela apneia que é terrível para qualquer exercício e que deixa ainda o exercício mais difícil. Perfeito, perfeito. A gente vai observar isso. Às vezes os nossos alunos, a expiração, ela nos auxilia para muitos movimentos. Por isso que eu falo, às vezes tem um exercício que é muito complexo, eu prefiro pedir para que ele expire. Então eu sempre falo assim, né? Eu vejo meu aluno, eu falo, solta o ar, aproveita esse momento de dificuldade para soltar o ar, porque vai te ajudar. Nossa, deixa eu ver aqui. Acho que não vai molhar, não. Então, essa questão da respiração é isso, né? Se tem um momento que você acha que vai facilitar para o seu aluno fazer a respiração, ótimo. Mas se não tem, pede essa respiração mais leve, sabe? Mais livre, para que o seu aluno realmente consiga fazer a respiração durante os movimentos, tá bom? 2 minutos. Se cair, eu mando o link, tá? Então, vamos lá. Faltando aqui controle. Gente, o que é controle? Eu já vou falar dos dois juntos, tá? Controle e fluidez. O controle, ele é exatamente o controle do exercício, o controle do movimento. Então, a gente que trabalha muito, por exemplo, com exercícios de mola, muitas vezes a mola é que está controlando o movimento e não o aluno controlando a mola. Às vezes a gente vai fazer exercício de bola, às vezes a bola tá controlando o meu aluno e o meu aluno tá tendo controle nenhum em cima da bola. Então, o que eu preciso, o que é importante, é que eu peça para que o meu aluno tenha total controle sobre o que ele está fazendo, sobre o movimento que ele está fazendo, sobre o aparelho que ele está utilizando, sobre o acessório que ele está usando ali naquele momento, tá? E a fluidez eu falo que o exercício do Pilates, ele meio que foi criado para ser uma dança, sabe? Então ele tem que ser bonito. Eu falo que a fluidez, ela nada mais é do que a beleza do movimento. Se o movimento tá socado, tá esquisito, ele não tá fluido. Ele tem que ser fluido, ele tem que ser bonito, ele tem que ser harmônico. Isso é a fluidez, tá? Então, pra gente aplicar o Pilates, a gente precisa saber que os nossos movimentos, eles precisam estar pautados nessas 6 bases, nesses 6 princípios do Pilates. E a gente vai fazer isso através de muita correção, através de muito treino do olhar, tá? Então agora eu já vou sair. Peraí. Ah, meu Deus, que trem mais lindo!
Acho que tá faltando só a Raquel, né? Ver se ela falou alguma coisa. Chegou. Ótimo, todas aqui, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então tá. Então vamos passar para a próxima parte. Vou passar para a próxima parte. Qualquer coisa vocês podem interromper, vocês podem falar, tá? Gente, eu sei que é muita informação. Eu sei que isso a gente vai aos pouquinhos aplicando nas nossas aulas, tá? Mas é mesmo para vocês entenderem a forma como a gente, né? Como que a gente trabalha. Então, agora eu vou falar de uma coisa mais leve da gente conversar, tá? Eu gosto de falar, gente, que pra gente ser um profissional completo e pra gente conquistar o nosso aluno, a gente não precisa só... Não é só uma questão de dar uma aula muito boa. Todo o contexto que envolve a aula, ele é importante pra gente cativar o aluno, receber o aluno, manter o aluno e fazer esse aluno cativo, assim, né? Manter esse aluno com a gente a longo prazo, porque ele gosta da nossa aula, mas tem muitas outras coisas envolvidas, tá? Uma dessas coisas é o ambiente. Então, eu gosto muito de falar a importância da gente preparar o ambiente da aula que a gente vai dar. E eu gosto muito de falar, eu falo, gente, a nossa aula não é uma aula, é uma experiência. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que gosta de fazer compra online, mas tem muita gente que não gosta de fazer a compra online porque gosta da experiência de ir, por exemplo, no shopping, numa loja, experimentar uma roupa, tá ali naquele ambiente que tem uma música, que tem um ar-condicionado, que tem uma pessoa te atendendo. Muitas pessoas, elas estão ligadas à experiência do momento. Vou dar um outro exemplo, tipo, sabe Nespresso? A Nespresso, ela não é um café, ela é uma experiência. Então, o cara paga lá uma fortuna numa cápsula de café para tomar um café, porque, na verdade, ele não tá pagando pelo café, ele tá pagando pela experiência que aquele café gera para ele. Sabe? Então, assim, a nossa aula, a nosso atendimento fisioterápico, enfim, qualquer coisa que um dia qualquer serviço que você um dia chegue a prestar, ou um produto que você chegue a vender, você não está vendendo em si aquele serviço ou aquele produto, mas a experiência, o resultado que ele traz, tá? Aprendam isso, gente. A gente, como profissional de área de saúde, a gente às vezes é muito limitado dentro daquela caixinha de vou tratar o meu paciente. A gente precisa saber que pra gente ser bem sucedido, a gente precisa ter muito mais entendimento e conhecimento de causa, de área, de venda, do que simplesmente o nosso tratamento propriamente dito, tá? Então, abram a mente de vocês. E isso aqui que eu tô ensinando pra vocês, que eu tô passando pra vocês, isso aí vocês podem levar pra vida, pra qualquer coisa que vocês façam, tá? E é uma coisa que eu gosto muito de estudar. Eu gosto de estudar sobre gestão, sobre administração, sobre venda, sobre, enfim, milhões de coisas, né? E isso que eu tô trazendo pra vocês é um ponto muito importante. Não tentem captar alunos para fazer aula, mas tentem captar alunos para que eles vivam uma experiência ali no nosso estúdio, tá? Então, para que esse ambiente esteja adequado, eu preciso, primeiro, que a energia daquele ambiente seja positiva. E eu não estou falando de energia no sentido místico, mas assim, do aluno chegar e sentir que ele está num ambiente alegre, feliz, agradável, um ambiente pra cima, um ambiente, não sei, assim, as palavras. Sabe quando você entra num lugar que te dá uma sensação, assim, pra cima? Uma sensação de, ai, que delícia, ai, que ânimo. Então, essa energia a gente precisa criar no nosso estúdio. E essa energia vai muito da nossa energia, de como a gente tá,
Então, por exemplo, isso eu vou falar no próximo slide, mas normalmente quando a gente tá muito cansada, tá muito fadigada ou tá muito chateada, a gente puxa essa energia para baixo, né? A música que a gente coloca, às vezes puxa essa energia para baixo. Então, o nosso foco é gerar ali no nosso ambiente uma boa energia, uma energia que faça os nossos alunos ficarem animados, mesmo que eles tenham chegado ali desanimados, né? Que eles fiquem ali com vontade de fazer o exercício, mesmo que ali eles não tenham tido um dia bom. Então, assim, o nosso papo, a forma como a gente fala, a música que a gente coloca, tudo isso é importante. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, né? Questão da temperatura. O ar-condicionado, ele é, na verdade, um ponto muito positivo que a gente tem no nosso estúdio. Mas, às vezes, ele gera umas brigas, porque tem gente que gosta de ar-condicionado muito gelado, tem gente que gosta de ar-condicionado menos gelado. Às vezes, o professor que tá dentro lá do estúdio tá com frio porque não tá fazendo exercício, o aluno tá morrendo de calor. Então, é aquela situação complexa ali para achar o meio termo da temperatura. Mas, eu gosto de falar isso, gente. Tem professor que não liga o ar-condicionado. Não tem condição. Porque lá no nosso estúdio a gente não tem circulação de ar, a gente não tem ventilador. Então, eu preciso que esse ar-condicionado esteja ligado. Agora, o que a gente vai discutir aqui é como que ele vai estar ligado. Ele vai estar muito frio, vai estar muito quente? Eu gosto de deixar o ar-condicionado lá por volta dos 22 graus. E não ficar ligando e desligando, porque esse negócio de desligar e ligar gasta muito mais energia do que você deixar o ar-condicionado no 22 eternamente. Então você liga, deixa no 22, não é uma temperatura muito fria, não é uma temperatura muito quente. Eu indico para as professoras levarem um casaquinho fino, porque às vezes a gente fica com frio ali. Apesar de que agora nós estamos numa época de tanto calor, né? Que às vezes a gente mesmo com o ar-condicionado tá quente, né? Mas a gente buscar sempre manter o estúdio numa boa temperatura, com o ar-condicionado ligado, né? E não ficar ligando e desligando. Ontem, por exemplo, a Bianca sabe, a gente teve um problema lá no ar-condicionado, que ele tava saindo uma água. Gente, que confusão que me deu esse ar-condicionado, porque o povo sai pingando de calor, é surreal, assim, não dá. E às vezes a gente abre a porta lá de trás, com a porta aqui da frente, pra ver se cria uma corrente de ar, mas aí tá chovendo, aí tem que fechar, e aí fica aquele ambiente, assim, insalubre, é horrível. Então, assim, tem que ligar o ar-condicionado, e manter uma temperatura adequada, né? Pra não ficar muito quente, muito frio, não ficar ligando e desligando o ar-condicionado. Sobre a música, gente, eu já cheguei lá várias vezes no estúdio e tá sem música. Gente, vocês não têm noção como que música muda a energia do ambiente. Vocês nunca foram numa loja de shopping, por exemplo, que não tivesse uma música. Não tem como. A música, ela dita muito sobre a nossa energia, sobre o nosso ânimo. Então, se você tá num dia normal e começa a ficar ouvindo música muito deprê, você começa a ficar deprê. Se você começa a ouvir músicas muito animadas, felizes, você começa a ficar feliz. A música, ela dita muito sobre nós. Então, a gente gosta... Eu tenho playlists, inclusive, né? Que são do nosso estúdio. Se você, por exemplo, tem uma playlist que você gostaria de colocar, passa pra mim pra eu dar uma avaliada nas músicas. A gente usa outras playlists, não tem problema. Mas a música, ela precisa ser bem escolhida, ela precisa ser bem ambientada. O volume não é tão alto, também não é tão baixo. Mas ambiente sem música não rola, não dá. Fica muito triste, fica muito impessoal, fica chato, sabe? Então, ficar atenta a essa questão da música. E a última coisa é a questão da limpeza. Isso que eu vou falar aqui pode ficar parecendo estranho, né? Porque ninguém aqui foi contratado para limpar o estúdio. A gente tem uma pessoa que vai para fazer o faxinão, para limpar os aparelhos, para limpar o vidro, para limpar o chão. Só que às vezes, por exemplo, às vezes eu tenho uma aluna que o cabelo dela cai demais. Aí eu dou aula para ela, tipo, 7 horas da manhã, o cabelo dela caiu todo ali e às vezes eu deixo. E fica num dia, no outro dia, às vezes a faxineira ainda não foi e tá aquele monte de cabelo no chão. Gente, não custa nada. Eu tenho um aspiradorzinho ali, super fácil. Põe o aspirador na tomada,
faz ali, né, a varredura ali dos cabelos da sua aluna, da sua paciente e pronto. Eu não tô pedindo pra ninguém ficar fazendo faxina no estúdio, esse não é o objetivo. Mas pra gente se atentar se o nosso ambiente ali de trabalho tá adequado pros nossos alunos e pra gente mesmo, porque eu tenho certeza que ninguém quer tipo assim, trabalhar num lugar que não tem aparência de limpeza. Uma coisa, por exemplo, que eu já tive experiência lá no estúdio, às vezes vai chegando épocas do ano que dá muito daqueles bichinhos de luz, sabe? E aí fica aqueles bichinhos de luz, aí eles começam a morrer, fica aquelas asinhas, e aí vai juntando, tipo assim, um monte de sujeirinha de bicho. E não dá pra gente ficar fazendo esse tipo de limpeza. Tipo, todo dia vai uma pessoa só pra varrer chão. Não tem nem profissional que faça isso, né? Então, assim, viu que tem ali uma sujeira inadequada, vai lá, passa um aspiradorzinho. Não é limpeza, é só manter o ambiente limpo. Às vezes, um aluno que chega com o tênis, tipo assim, pisou na terra e chega lá no estúdio com aquele pé de terra e aí vai ficando aquelas poeirinhas. Então, se atentar pra isso. O ambiente, ele tem que estar limpo, ele tem que estar com a música adequada, ele tem que estar com uma temperatura boa para que a energia do lugar, né, crie pro nosso aluno uma experiência adequada, tá bom? Agora nós vamos falar... Oi, pode falar. Os seus slides não estão compartilhando. Ah, vocês não estão vendo meus slides? Não. Vê se deu. Ainda não. Então, pera. Agora vai rolar. Agora foi. Agora deu. Tá ótimo. Então, a gente tava aqui. Aí eu falei do ambiente, ó. E falei sobre energia, temperatura, sobre música e sobre limpeza, tá? E agora nós vamos falar sobre postura. Essa postura é postura do profissional, tá? Da nossa postura profissional enquanto dando aula, enquanto ele tá executando o nosso trabalho. E aí, o primeiro ponto, da mesma forma que a energia do ambiente tem que estar adequada, com uma boa música, uma boa temperatura, a nossa energia, ela é o que dita muita coisa sobre a nossa aula. Gente, se eu tiver um professor extremamente técnico, um bom professor, adequado, sabe fazer as correções, mas for um professor que não tem uma boa energia, que não tem um carisma, que não conquista os alunos, não me adianta de nada, porque ninguém vai gostar da aula dele. Não adianta você ser muito técnico e pouco carismático. Você precisa desenvolver as duas coisas, né? Então, assim, essa questão da socialização, da gentileza, do carisma, do jeitinho de lidar com cada aluno, na sua particularidade, no seu desconforto, né? Então, às vezes o aluno chega lá, por exemplo, vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe é uma aluna que eu custei a conseguir colocar ela no Pilates, porque ela é uma pessoa de afinidades pessoais. Então, por exemplo, ela criou uma afinidade com a professora dela atual, que é a Carol. E aí, ela, tipo assim, pra ela, é Deus no céu, Carol na terra, sabe? O carisma da Carol conquistou a minha mãe. E minha mãe é uma pessoa, por exemplo, que traz muitas dificuldades. Então, hoje eu tô com uma dor lombar, no dia seguinte ela virou o pé, no dia seguinte ela tá com uma dor no estômago. Então, assim, a gente precisa ter esse jeitinho de lidar com cada aluno, com cada particularidade. Ser gentil, ser carismático, trazer uma boa energia pro estúdio. Gente, eu vou ser muito sincera. Às vezes a gente tá dando aula e a gente tá, assim, super cansado. A gente tá, assim, estafado. A nossa rotina de fisioterapeuta é puxada, não é fácil, sabe? Então, assim, às vezes a gente deixa transparecer muito esse cansaço. Mas você já imaginou o seu aluno que tá chegando cansado para fazer uma aula, precisando de um estímulo? Chega lá, você tá com uma cara assim, que tá para morrer? Não dá, sabe? A gente precisa criar alternativas, precisa criar formas, meios da gente, por mais que a gente esteja cansado, a gente mascarar isso e ir trazendo energia para o nosso aluno, trazendo para ele disposição, trazendo para ele incentivo, tá? E tudo isso é muito importante.
Gente, isso é muito, mas é muito importante. O fisioterapeuta que não tem carisma, o fisioterapeuta que não sabe lidar com o público, ele não adianta ele ser um excelente fisioterapeuta, que ele não vai ter mercado. Provavelmente ele não vai ter mercado. A gente precisa de pessoas técnicas, boas, estudiosas, profissionais, mas que saibam lidar com o público, tá? Outra coisa é a postura física. Então, por exemplo, eu, como fisioterapeuta, eu estou ensinando para o meu aluno que ele precisa ter boas posturas para o dia a dia dele, para a execução dos movimentos. Aí eu tô dando aula pro meu aluno e aí eu tô com uma postura, tipo, péssima, horrível. Com aquele... Peraí, deixa eu sair aqui, ó. Aí, tipo assim, eu tô com uma postura, eu tô dando aula assim, ó, sabe? Assim, deixando minha coluna ficar, tipo, numa super cifose. Ou então eu sento e fico, assim, super relaxada, sabe? Assim. Ou então eu sento, assim. Não dá, gente. A gente precisa de ter postura. Por quê? Porque a gente vem de postura, sabe? Não adianta eu falar com o meu aluno que ele tem que ser saudável e aí, daí na hora do meu lanche, eu vou lá e abro um biscoito recheado e como lá dentro do estúdio. Não adianta eu falar com o meu aluno que ele tem que fazer exercício porque é importante para ele, mas eu não faço. Então, gente, isso é uma questão muito importante. A nossa postura física, a nossa postura profissional quanto àquilo que a gente ensina para o nosso aluno é super importante. A primeira coisa é fazer aquilo que eu falo para o meu aluno fazer. Então, ter boa alimentação, né? Não ser sedentário, ter boa postura. Então, eu tô dando aula, gente, eu tenho que me atentar para minha postura. Gente, por mais que eu esteja cansada, isso não rola eu chegar lá no estúdio e o professor tá assim. Gente, e tipo assim, sempre rola, sempre acontece. Às vezes o professor tá sentado assim, com aquela cara de cansado. Então, assim, vamos estar atentos a essa postura, porque isso passa profissionalismo, né? A nossa imagem, ela diz muito mais do que simplesmente o nosso conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo. Eu vou pegar um nutrólogo, fera, muito bom, mas o cara é obeso. A primeira coisa que você vai pensar é o quê? O cara não é bom. Porque tá obeso, tipo assim, se o cara que sabe tudo tá obeso, eu que tô gordinha, como é que eu vou me consultar com uma pessoa assim? Então, não quer dizer que o cara não seja bom, não quer dizer que o cara não seja profissional, não quer dizer, às vezes ele simplesmente sabe tudo e só não aplica. Mas nós não podemos ser isso, né? Nós não podemos ser esse tipo de profissional que fala, mas não faz. Então, atenção para esse tipo. Se você cobra a postura do seu aluno, se mantenha com boas posturas. Se você cobra do seu aluno que ele vá às aulas, que ele faça os exercícios, faça também você exercício. Se você incentiva o seu aluno a ter boa alimentação, então também tenha boa alimentação. Tudo isso é importante para a nossa postura profissional. Vocês estão vendo aí meu slide? Sim. Ah, outra coisa, essa questão de posição para as correções. Por que eu coloquei isso nesse slide? O que acontece? Às vezes, a gente tá cansado e a gente coloca lá o nosso aluno fazendo o exercício e a gente senta do lado dele. Quando a gente senta do lado do nosso aluno, gente, não que seja, tipo assim, é proibido, você nunca vai poder sentar lá no estúdio. Não é isso, tá? Eu só tô querendo trazer uma reflexão de que se eu tô do lado do meu aluno e eu estou sentada, eu tô tendo uma visão limitada do meu aluno. Então, quando eu preciso de fazer as minhas correções, eu preciso de movimentação. Então, eu preciso olhar o meu aluno de lado, eu preciso olhar o meu aluno de frente, eu preciso olhar o meu aluno de costas. Porque, às vezes, só de lado eu não consigo identificar, por exemplo, uma rotação pélvica, sabe? Às vezes uma queda, às vezes o aluno tá fazendo um exercício unilateral. Tipo, ele tá em 4 apoios e tirou uma perna. Se eu olho ele de lado, às vezes tá legal, mas às vezes eu olho de costas, eu vejo como que ele tá com a pelve, caindo a pelve de um dos lados. Então, assim, essa movimentação, ela é importante para as correções. Então, assim, passou um exercício, se movimenta em volta dos seus alunos. Vai olhando, olha de lado, olha de frente, olha de costas, do outro lado, de baixo para cima, de cima para baixo e dá aquela
visualizada no aluno. Quer ver? Tem Ai, nem sei se eu... Não, acho que eu nem vou gastar tempo com isso, não, porque eu tô com medo de ficar muito extenso. Mas tem um cara que eu gosto de seguir e ele posta muito vídeo dos exercícios dos alunos dele. Então, tipo assim, ele posta, ele vai fazendo a filmagem, o aluno tá fazendo ali o exercício. Aí, pra ele conseguir mostrar o exercício, ele vai andando em volta do aluno dele, pra você que tá do lado de fora da tela, né, olhando pelo Instagram, você conseguir visualizar todo o movimento. E é exatamente isso que a gente precisa fazer quando a gente passa um exercício. Eu passei o meu exercício, eu preciso me movimentar. Eu não posso passar o exercício sem estar tendo visão limitada do que o meu aluno está fazendo. Eu preciso me movimentar para que eu possa fazer as correções adequadas. Tá bom? Sobre essa questão de sistema, meninas, vamos lá. A Bianca já sabe. Acho que de você só. A gente tem um sistema para organizar o nosso estúdio, tá? Então, são duas coisas. A evolução diária e a atualização da agenda. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu devia ter deixado no aplicativo. Débora, oi. fácil aqui no WhatsApp, quer que te manda? Quero, me mandei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou te mandar aqui. Ai, não sei onde que eu salvei isso. Deixa eu ter deixado aqui. Tá, vamos ver então se eu acho aqui. Nossa, gente, que calma. Eu mandei aí no seu WhatsApp. Perfeito. Vocês estão visualizando aqui? Sim. Então, ótimo. Olha como é que é a nossa agenda. A gente tem lá a agenda de segunda-feira. Tá vendo aqui, ó? Segunda-feira. E aí, todos os nossos horários de aula. Essa é a agenda da fisioterapeuta. Aí, na parte de baixo, eu tenho segunda-feira aqui também, ó. Só que agora com a agenda da estagiária. Tá vendo? A gente vai aumentar muito essa agenda, porque a gente tá ampliando muito a quantidade de aulas que a gente tem no estúdio. Então, a parte de baixo é da estagiária, a parte de cima é do fisioterapeuta. Os alunos que estão em branco são alunos fixos. Então, por exemplo, aqui na segunda-feira, às 7 horas da manhã, a Dilene, a Fernanda e a Daniela fazem aula toda segunda-feira, tá? Quando uma delas falta, a gente faz assim, ó, a gente coloca entre colchetes uma falta, tá vendo aqui na Luciana? E aí, o quadradinho dela fica azul. Então, eu tenho fácil visualização de onde eu posso marcar aluno. Eu sei que na segunda-feira eu tenho uma vaga aqui, ó, às 8 horas. Eu tenho 2 vagas às 9, porque as alunas desse horário vão faltar. Eu tenho vaga aqui, ó, nesse espaço verde, que tá branco, tá vendo? Que tá sem nenhum nome. Aqui na agenda da estagiária, tá vendo? Todos esses espaços verdes eu consigo encaixar aula de reposição. Então, fica fácil visualização. Aí, vamos supor, achei aqui um espaço verde. A Fabiana quer fazer reposição. Ah lá, eu já sei que eu posso encaixar a Fabiana, eu coloco o nome dela e entre chaves eu coloco o R de reposição. E aí o quadradinho dela ficou roxo, tá vendo? Ficou lilás. Então eu sei que o azul é falta e o lilás é reposição. E eu sempre posso marcar reposição num horário que tá ou verde ou azul. Estão acompanhando? E, por exemplo, me ligou uma pessoa querendo fazer aula experimental. Eu avalio se eu tenho quadradinhos azuis ou verdes, que são os quadradinhos de disponibilidade. E eu coloco o nome da pessoa e entre chaves eu coloco AE, de aula experimental.
E aí o quadradinho fica laranja, tá vendo? Então, olha aqui, a gente sempre tem ali na agenda os azuis, os roxinhos e os laranjas. Essa agenda, ela é aberta, então todos os professores têm acesso a essa agenda e todos os professores podem atualizar essa agenda. Então, vamos supor, na segunda e na quarta, quem dá aula à noite é a Carol. Quem dá aula na terça e na quinta à noite é a Bianca. Então, por exemplo, a Juliana, aqui ó, que é a aluna da Carol, tá vendo que eu marquei aqui? A Juliana, ela precisa de fazer uma reposição. Mas ela vai poder fazer a reposição na terça-feira. Então, a Carol já vai lá e já marca aqui, ó, Juliana, e coloca aqui, Juliana, reposição. Aí, deixa eu ver. Ficou roxinho, tá vendo? A Carol atualizou, a Bianca já identificou que tem uma reposição no horário dela. Então, essa agenda aqui, ela é muito inteligente. Todo mundo pode atualizar e todo mundo precisa fazer a revisão da atualização da agenda. Por exemplo, aqui, ó. Hoje é quarta-feira, né? Então, por exemplo, a Carol tá dando aula, ela deu aula aqui, ó. Ela fez reposição pra Nelma, ela fez reposição pra Natália, ela fez reposição pro Diogo, ela teve uma aula experimental. Aí, vamos supor que ela não faz atualização, ela não limpa isso. Aí, por exemplo, chega amanhã e alguém pede para fazer reposição na próxima quarta. Aí, a Bianca vai lá na agenda de quarta-feira e ela não sabe se essa reposição aqui do Diogo foi de hoje, né? No caso, ontem, porque a gente está considerando que o aluno vai perguntar para Bianca amanhã. Então, ela não sabe se essa quarta é dessa semana ou se é da semana que vem. Então, esse sistema, ele precisa estar bem atualizado. Acabou a aula, vai lá e marca. Então, por exemplo, esse Lucas aqui vai fazer a aula amanhã, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha só, a Bianca tá de parabéns. Tá vendo aqui a agenda dela? A agenda dela tá atualizada. Eu só tenho os alunos dos horários e eu já sei aqui, ó, se tem alguma reposição que eu possa fazer ou marcar uma aula experimental, porque eu tenho esses horários aqui, tá vendo? Então, é sempre importante manter esse sistema super atualizado. A outra coisa é a evolução, que também é super importante. Cadê o WhatsApp? Você me mandou aqui, né, de evolução. Então, por exemplo, olha, eu abri aqui e já caiu na ficha da Dilene. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá vendo aqui, gente, aqui embaixo? Então, tem a Dilene, a Nelise, Arnaldo, Amanda, Anne, Andressa e por assim vai. Tem todos os alunos aqui. Cada aluno precisa ter sua ficha. Então, quando você pegar os seus alunos, você vai lá olhar se tá tudo atualizado. Eu abri aqui a ficha da Dilene, tá vendo? O que significa? Vamos lá, aqui, ó, vamos lá embaixo. Poxa, a Dilene faz muita aula, hein? Ela tá no 11 ainda. Chegou no fim. Ah, volta! Gente, Cristo, cadê? Continua descendo, pelo amor de Jesus. Como é que eu faço isso? Volta. Aqui, ó, deixa eu abrir da Annelise. A Annelise é nova, mais fácil. Então, aqui, ó. A Annelisa foi lá e fez aula dia 13. Dia 13 foi segunda-feira. Aí, a professora dela vai lá, coloca a data e coloca assim, ela esteve presente? Ela faltou e avisou? Ela faltou e não avisou? Então, tá, eu tenho que marcar isso direitinho. Por quê? A falta com aviso, tá vendo? Isso aqui, ó, FCA, falta com aviso. A falta com aviso dá direito à reposição. Então, eu sei que a Annelise, ela tem 2 aulas para repor. E ela não perdeu nenhuma aula. Por quê? Porque ela faltou e avisou todas as vezes com antecedência. Então, ela tem direito a repor essas aulas. Quando eu for fazer uma reposição, vamos supor que hoje ela foi fazer reposição. Então, 15/2, ela fez uma reposição.
E eu vou colocar, ó, ela fez a reposição do dia 30 de janeiro. E vou colocar o que que eu fiz. Ah, eu fiz overball e fiz... deixa eu ver, eu fiz, sei lá, qualquer coisa, TRX. Entendeu? Pronto, atualizei e fiz a evolução do meu aluno ali. Isso também é super importante de fazer, porque às vezes a Bianca vai fazer a reposição da Anelisa e às vezes o professor não marcou adequadamente qual falta que é, do dia que é. Então, assim, na hora que a Bianca vai anotar a reposição daquele aluno, ela não consegue entender nada porque a ficha tá mal atualizada. E a gente começa a ter problema porque todo mundo vai tendo acesso. Então, todo mundo precisa fazer as atualizações de sistema, tanto de agenda quanto de controle, tá? De frequência e evolução do aluno, ok? Ficou alguma dúvida em relação ao sistema? Não, certinho. Beleza, maravilha. Ah, tá, já tô aqui. Pera. Então tá, ok, slideshow. Falamos de evolução diária e falamos de agenda, né? Então, próximo... Ai, gente, comando verbal. Nossa, gente, isso aqui é muito importante. Pelo amor de Jesus. Isso é muito, muito importante. Prestem muita atenção nessa parte que eu vou falar. A gente tem... Prioritariamente, a gente trabalha dando comando verbal para o nosso aluno fazer o exercício. E a gente evita ficar demonstrando o exercício. O primeiro motivo e mais importante é porque demonstrar cada exercício demora, entende? Então, assim, você imagina, o seu aluno tá lá no Reformer. Aí ele fez um exercício, aí você quer demonstrar, aí você tem que pedir pro aluno levantar, para você ir lá no Reformer, fazer o exercício. Isso gasta tempo. Fora que é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes a gente vai fazer o exercício e não faz de forma adequada. E isso também fica feio, né? Então, a gente prioritariamente trabalha com comando verbal. Só que esse comando verbal, ele tem que ser muito bem feito. Porque se você não passa o comando adequado, o aluno não entende absolutamente nada do que você está falando, tá? Então, vamos dar um exemplo, né? Eu quero fazer um exercício... Vamos colocar aquele exercício, né? O One Circle Leg. Então, a primeira coisa, eu preciso dar muitos detalhes a respeito daquele exercício para o meu aluno. Então, a primeira coisa é posição. Qual que é a posição? Deitado, tá? E depois eu passo para ele, direção. Então, deitado como? Deitado, de barriga para cima, deita com a cabeça voltada. Ai, que susto. Deita com a cabeça voltada para a barra torre e os pés voltados aqui para a caixa. Então, eu falei a posição, eu falei a direção do movimento e aí eu vou começar a dar o detalhe da posição. Então, eu falei posição, barriga para cima, deitado, a direção, barriga para cima, detalhe da posição. Você vai ficar com a cabeça para lá e o pé para cá. Depois que ele tá na posição, ele entendeu bem a posição, é que eu vou começar a ensinar o movimento. Não adianta nada você começar a querer ensinar o movimento antes de falar a posição do movimento. Então, a primeira coisa, você vai ensinar para o seu aluno, vai falar, é deitado, é em pé, é sentado, é barriga para cima, é barriga para baixo. Você tá ajoelhado, mas tá ajoelhado como? É ajoelhado com os dois joelhos? É ajoelhado com um pé apoiado à frente? É ajoelhado de lado para o aparelho, é de frente para o aparelho, tá de frente para o espelho. Então, a posição, ela precisa ser muito adequada. Por exemplo, a Raquel, que dá aula online, ela precisa ser impecável no comando verbal. Nossa, gente, e esse comando verbal com 2 M's aí? Ela precisa ser impecável nesse comando verbal, porque senão o aluno dela não vai conseguir executar o movimento. Então, a gente precisa ser muito claro. Então, começa com a posição, fala a direção e depois detalha essa posição. Depois que o seu aluno estiver na posição, você começa o ensino do movimento. Ah, então tá de barriga pra cima, né? Deitado, de barriga pra cima, cabeça voltada pra barra torre, pé voltado pra caixa. Então, agora eu vou começar a movimentar. Então, você, meu aluno, vai levantar a sua perna direita
e essa perna vai subir esticada. Quando essa perna chegar lá no alto, ela vai começar a abrir, circulando até chegar lá embaixo. Então, eu falei a posição, depois eu comecei a falar o movimento e eu vou dando detalhes sobre esse movimento. Então, não adianta eu falar assim, sobe. Sobe o quê? Sobe o braço, sobe a perna, sobe o quadril? Não, eu tenho que falar, você vai subir a perna, qual perna? Direita, são só as duas, você vai falar, você vai subir as duas pernas. Subir para onde? É pro teto? É na diagonal? Então, eu preciso dar detalhes para que meu aluno consiga entender bem o que eu tô falando. Anota esses 5 passos do comando verbal. Se você pular um passo do comando verbal, vai dar ruim, seu aluno não vai entender. Então, começa com posição, fala a direção, dá detalhes da posição. Depois que ele chegar na posição, você começa a ensinar o movimento, detalhando bem. É uma perna, é um braço, é uma perna, é um braço, é contralateral. Vai movimentar com a perna esticada, o cotovelo está dobrado. Eu preciso dar muitos detalhes desse movimento para que o aluno vá entender. Se chegar no final desse detalhamento todo, eu fiz o meu comando verbal impecável, tentei outros tipos de comando, né? Falei lá, fiz igual a Karine deu a sugestão de tocar no abdômen, o aluno não entendeu. Falei, sei lá, qualquer coisa, fecha o zíper da calça, contrai o abdômen, enfim, já dei 1000 comandos, o aluno não tá entendendo, aí você faz. Aí você tem liberação para fazer o movimento e o aluno te enxergar, tá bom? Mas a gente vai tentar fazer um comando verbal impecável para que a gente consiga ensinar só com essa parte oral mesmo, falando. Vocês estão aí? Sim. Ótimo. E agora nós vamos passar para a parte de correções. Quando a gente faz as correções, a primeira coisa que eu já falei é movimentar em volta do aluno. Eu preciso ter boa visualização do meu aluno para eu poder fazer as correções adequadas. À medida que eu vou movimentando em volta do meu aluno, eu vou fazendo a avaliação que eu falo pés à cabeça. Então, meu aluno está fazendo um exercício. Vamos supor que é esse mesmo exercício. Vamos colocar que ele está fazendo um afundo. Então, ele tá em pé, um pé tá lá na frente, o outro tá lá atrás, na meia ponta. Eu vou pedir para ele flexionar os joelhos, descendo no sentido vertical. E ele vai fazer esse movimento de afundo. O que eu começo? Primeiro eu começo a fazer a movimentação em volta dele para eu começar a enxergá-lo, tá? À medida que eu vou enxergando o meu aluno, eu começo a fazer essa avaliação dos pés à cabeça. Eu começo a olhar a articulação do pé, a articulação do tornozelo, articulação do joelho, articulação pélvica, quadril, tronco, ombro, cervical, braço. Eu vou dando, aquela filmada no meu aluno para saber se tem alguma coisa que ele precisa fazer. Às vezes ele tá com o pé muito aberto, às vezes o joelho tá entrando muito, às vezes o quadril do meu aluno ali no afundo tá jogado lá para frente, ele tá com uma retroversão. Às vezes o meu aluno desce fazendo uma flexão lateral, no tronco. Às vezes ele tá fazendo um exercício sempre com a cabeça baixa. Às vezes ele tá com o ombro protuso, eu preciso pedir para ele fechamento de escápula. Então, eu só consigo avaliar se eu fizer essa movimentação em volta do meu aluno e se eu vou olhando articulação por articulação. Porque às vezes eu fico numa posição que eu não consigo ver bem, às vezes eu tô enxergando só o movimento ali do joelho, no quadril, e às vezes eu esqueço que às vezes o pé de trás do meu aluno tá torto, o pé tá olhando pro lado, em vez de estar com os pés alinhados, enfim. É muito importante essa avaliação dos pés à cabeça. E também, para fazer essas correções, eu preciso das bases do Pilates. Então, eu já olhei a avaliação, pés à cabeça. Então, eu vou começar a ver, o meu aluno tá fazendo a contração abdominal? O meu aluno tá respirando direito? O meu aluno tá com movimento fluido? Ele tá com controle sobre o movimento que ele tá fazendo? Então, tudo isso é extremamente importante. Se a gente se movimentar, avaliar os pés da cabeça, aplicar as bases, a gente faz todas as correções que a gente precisa.
O que a gente vai precisar é treinar os nossos olhos para fazer essas avaliações. Para eu identificar que o meu aluno não está contraindo, para eu identificar que o meu aluno às vezes tá com o ombro protuso. Isso aí é com o tempo treinando o olhar, tá? Então eu peguei alguns movimentos aqui. Deixa eu só ver, gente. Tá acabando o tempo? Tô tensa. Vai, meu filho. Te cliquei. Não, né? Não deu nenhum. Ótimo. Então tá. Já, acho que a gente tem tipo uns 15 minutos. Mas eu já tô acabando, juro pra vocês. Eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir. Deixa eu fechar aqui. Olha, eu salvei alguns exercícios. Cadê mais? Raquel tá muito chique, não tá, gente? E ela ganhou muitos corações nos comentários. Eu falei, Raquel tá bombando. Vou lá me curtir. Vai lá se curtir. Curte e compartilha. Como é que é? Curte, comenta, compartilha. Aqui, olha, gente. Eu vou mostrar 3 exercícios. Primeira coisa, olha esse exercício aqui, ó. Gente, olha, eu não tô falando mal de ninguém, mas vai aparecer o perfil, tá? Não tem jeito. Gente, olha que exercício mais esquisito, mais maluco, mais nada a ver com Pilates. Olha a postura da pessoa que tá trabalhando lá atrás. Vocês acham que ela tá controlando o movimento, tá fluido? Você acha que ela tá respirando? Ela tá rindo, mexe a cabeça pra lá, mexe a cabeça pra cá. O ângulo do joelho meio estranho. Aí outra pessoa tá sentada ali, tá rindo. Fora que, né, a principal carga do exercício no Reformer é a mola. Não é um peso de cima para baixo, é um peso de frente para trás. Gente, pera aí, rapidinho que eu acho que tá molhando tudo aqui em casa. Rapidão. Voltei. Tá chovendo aí pra vocês? Ô, gente, pode abrir. De lugar, porque aqui tá caindo Pode abrir o microfone e se vocês tiverem considerações a fazer sobre o exercício, pode falar, tá? Esse é um exercício, por exemplo, que eu acho que é um exercício meio sem pé nem cabeça da internet. É um exercício que deve ser uma zoeira, não tem condição. Sei lá. Não tem condição de ser verdade. Ah, não, mas assim, pode até ser uma zoeira, mas que colocaram essa mulher pra fazer exercício nessa posição, colocaram. Né, assim, mas realmente, assim, é uma coisa... Enfim, né, sei lá, pode até estar trabalhando, sei lá, o equilíbrio da pessoa que tá ali em cima, mas assim, um negócio que eu acho que tá muito fora do nosso padrão, assim, de exercício. Eu vi esse exercício e falei, gente, muita loucura. Nunca, jamais aplicaria isso numa aula minha. Outra coisa, vamos ver esse. O que vocês acham? Opinem aí. Ah, não, eu quero outro. Vou abrir de novo para começar lá. Vai, opinem aí. Vão, gente, alguém fala alguma coisa. Avalie esse exercício aí pra mim. Eu só consigo enxergar um animal, parecendo um cavalo dando coisa. Então, olha só. Primeira coisa,
O cara, olha só como ele não tem controle da mola. Olha como é que ele volta. Olha como é que volta de uma vez, tá vendo? Ele não tem controle. Segundo, que você não sabe o que é o exercício. Se ele tem que dobrar o joelho no final, se ele tem que simplesmente voltar com o joelho esticado, qual que é o objetivo do exercício? É um exercício que, na minha opinião, é um exercício sem pé nem cabeça. Alguém acha que esse exercício faz algum sentido? Pode opinar, pode falar, às vezes, uma opinião diferente. Fica o questionamento mesmo, o que você está sendo trabalhado e parece até desconfortável. É. Olha pra você ver também, uma outra coisa que eu reparei. Na hora que ele vai lá pra frente, tipo assim, a cabeça dele até esconde. Tá vendo que ele não volta de forma harmônica? Ele vai, aí a cabeça dele fica caída aqui. Na hora que ele volta levantando a cabeça, mas assim, com uma super tensão de ombro. É um negócio que tá muito estranho. Agora vamos para esse exercício aqui, ó. Aí já não é um exercício... Eu acho que é um exercício que faz sentido. Eu acho que é um exercício bom. A gente pode aplicar. Eu quero que vocês me falem o que não tá legal nesse exercício. Uma hiperlordose. O que mais? Ninguém viu mais nada, não? A coluna dela. O que mais? Olha, eu vou começar de novo aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Cadê o pescoço desse ser humano? Cadê a organização da cervical, da escápula? Parece que ela foi achatada aqui nesse exercício. Em vez dela estar com crescimento axial, parece que ela foi que ela foi diminuída, ela foi compactada. Nessa segunda variação, ela consegue se organizar um pouco mais. Mas no primeiro, olha lá, eu vou começar de novo, só pra vocês verem. Olha aqui. Vocês estão vendo isso que eu tô vendo, gente? Então, é isso que eu tô falando. Ó, eu posso movimentar ao redor do meu aluno pra ver. Por exemplo, aqui eu não tô vendo nada, mas talvez se eu olhar de frente, esse joelho, ele pode estar entrando, ele pode estar medializado aqui. Então, para eu saber se o exercício tá bem feito, eu preciso andar em volta dela. Aqui, nessa visão lateral, eu já vejo o tanto que ela não consegue organizar a cintura escapular, cervical, como que ela não consegue dissociar movimento de braço com movimento da cervical, tá? O exercício em si não é o problema, mas esse exercício ele podia estar mais bem executado. Agora, esse aqui... E aí? Na hora da flexão lateral, a pelve fica bem rodada. Na hora da flexão lateral. Uhum. Você tá falando aqui, né? Isso. Quem mais vocês conseguem visualizar nesse quadril aqui, ó? Na hora que ela tá fazendo a flexão lateral. Na verdade, durante todo o movimento. Mas na hora que ela faz a rotação do tronco, a gente perde um pouco da visualização aqui do que tá acontecendo na pelve. Mas olha só. Vocês conseguem enxergar que ela tá elevando muito mais a pelve desse lado para compensar o alongamento? Vocês enxergam isso? Eu acho que a posição
no pé dela, tá, não sei, que tá errado a perna dela, tá esticada, tá vendo? Tá bem tá meio que rotada. Aham, talvez. Aqui não dá pra ver, mas talvez se a gente chegasse do outro. Ela ia conseguir um bom alinhamento do quadril, e aí sim ela ia conseguir fazer o movimento. Pois é, talvez se a gente desse a volta aqui e olhasse, talvez esse joelho ia estar rodado, ele ia estar muito rodado internamente. Sim. Né? Olha como que ela levanta. Isso aqui é muito comum dos alunos fazerem no barrel. Eles colocam uma perna para cima para fazer aquele alongamento básico do barrel. E aí o bumbum, um dos lados do bumbum vai lá para cima. A gente ativa aqui quadrado lombar no talo pra gente conseguir compensar aquele alongamento que tá doendo muito. O exercício dela é legal. Na hora que ela faz a rotação, dá pra ver que ela é uma pessoa super alongada. Mas isso aqui ela podia estar fazendo um pouquinho melhor. Aqui, não é que a gente tem que ficar achando defeito no exercício dos outros, não. Mas é ótimo procurar, sabia? Então, por exemplo, abre o Instagram e começa a olhar. E começa a tentar identificar o que poderia ser melhorado. Essa questão de correção, meninas, é um treinamento de olhar. A gente sempre precisa treinar o olhar. É igual, tipo, avaliação postural. Que no começo, quando a gente começa lá na faculdade a aprender sobre avaliação postural, você custa enxergar, às vezes, um joelho valgo, às vezes uma protrusão de cabeça. Quando você começa a treinar esse olhar, você vê uma pessoa na rua com uma protrusão de cabeça, você já fala, lá, protrusão de cabeça. Nossa, lá, aquele quadril, lá, o quadrado lombar super ativado. A gente consegue enxergar porque a gente vai treinando o nosso olhar para aquilo. No Pilates é a mesma coisa, só que é uma avaliação dinâmica. A gente precisa o tempo inteiro tá fazendo avaliação do movimento do nosso aluno, da postura que ele tá, né? De tudo isso para que a gente ajude o nosso aluno a chegar no movimento perfeito. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que o aluno, ele percebe, tenho 9 minutos para finalizar, hein? O nosso aluno, ele percebe o professor que corrige e o professor que não corrige. Então, por exemplo, eu gosto muito da aula da Bianca, porque a Bianca ela é muito atenciosa, ela corrige quando eu tô fazendo um exercício errado, eu percebo que ela tá me olhando. Os alunos, eles têm esse tipo de feedback para me dar, sabe? Então, gente, para ser um bom professor, não é só fazer uma aula e ensinar um exercício, mas é aplicar tudo isso que eu falei, principalmente essas correções, porque fazer o exercício por fazer, um monte de gente na academia tá fazendo, e a gente vê um monte de execução de movimento errado, tá? Então, vou só dar uma repassada, vocês ainda continuam vendo minha tela, né? Vou só dar uma repassada rápida pra gente finalizar aqui. Então, metodologia, a forma como a gente trabalha, metade solo, metade aparelho, 1 hora de aula, a gente começa com mobilidade, faz a maioria dos exercícios de fortalecimento, faz um relaxamento final. Importante, né, fazer a escolha dos exercícios base, desenvolver esses exercícios, né, criar as variações, exercícios que façam sentido, né, se tiver dificuldade, opte por movimentos mais simples e com carga mais elevada, né, sabendo também que às vezes eu vou precisar criar variações de evolução e de involução dos exercícios para eu aplicar para as minhas turmas e trabalhar sempre na fadiga. Então, aula leve jamais, pode trabalhar lá no limite do aluno. Trabalhar sempre com as bases do Pilates, é isso que faz o nosso exercício ser Pilates. Então, eu vou aplicar concentração, centralização, precisão, respiração, controle e fluidez. Atenção para centralização e respiração, né? A gente vai pedir uma contração submáxima do abdômen para alguns exercícios específicos. Respiração sempre de forma fluida, leve, mas se precisar, a gente pede a expiração em algum determinado momento do exercício. Ambiente, o ambiente tem que ter boa energia,
atenção para a temperatura do ar, atenção para a música que coloca, atenção para não esquecer de colocar música e de manter o ambiente adequado, né? Manter a limpeza. Ninguém aqui é obrigado a limpar o estúdio, mas manter a limpeza faz parte do nosso trabalho, tá? Manter ali o nosso ambiente adequado para dar nossa aula. Sobre a postura profissional, a gente precisa ter energia, carisma, gentileza, jeitinho para lidar com os nossos alunos, cuidado com a postura física que a gente tá durante as nossas aulas e cuidado com a posição que a gente fica, porque a gente precisa de movimentação para a gente fazer as nossas correções. Lembrando que a gente tem um sistema de evolução e de atualização de agenda que a gente vai precisar aplicar sempre. Atenção para o comando verbal, treina bastante o comando verbal, lembra desses cinco... Ai, gente, como fala? Desses 5 direcionamentos mesmo para o comando verbal. Então, posição, direção, detalhe da posição, o movimento e o detalhe do movimento. Dá muita informação para o seu aluno a respeito da posição e do movimento que ele está fazendo. Fala perna direita, perna esquerda, usa essa lateralidade para ajudar o seu aluno. E a correção, então sempre movimentar em volta do seu aluno, avaliar a articulação dos pés à cabeça e aplicar as bases do Pilates para fazer as correções. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz que vocês ficaram comigo até, né, o final. Pera, eu quero parar de... Obrigado mesmo, espero que vocês absorvam isso com muita cautela, com muita disposição e apliquem. Não adianta nada a gente ficar aqui no fala-fala se nós não vamos pro vamos ver, né? A gente tem que ir pro vamos ver, aplicar isso nas nossas aulas. Eu tô dando pra vocês tudo o que vocês precisam para ser professoras completas. Já falei, professor completo dá aula em qualquer estúdio, tirando o clássico, né? Mas em qualquer estúdio de Belo Horizonte, qualquer estúdio do país. Se vocês aplicarem isso que eu tô ensinando pra vocês, tem um conteúdo preciosíssimo. Apliquem, aproveitem isso que eu tô passando pra vocês, aproveitem para estudar aquilo que a gente viu na parte teórica, na parte prática. Aproveitem isso que eu tô disponibilizando pra vocês, que isso é muito importante. Muito, muito, muito obrigada. E a gente vai se encontrando aí no decorrer do nosso caminho aí profissional. Obrigada, Débora. Foi ótimo. Muito proveitoso. Que bom. Tchau, Débora. Obrigada, viu? Aqui a mentoria continua aberta para tirar dúvidas, o estúdio continua aberto para estudo. Aproveitem, gente, aproveitem. Vai pra lá, estuda, treina, faz aula com outros professores, tira dúvida. Eu vou manter o grupo da mentoria pra gente ir tirando dúvidas, pra gente ir marcando aulas, pra gente rever conteúdos, coisas, enfim. Fiquem na ativa aí que vai ser importante, tá bom? E divulguem, se alguém puder gravar, por exemplo, o depoimento de como que foi, me ajudem a divulgar, porque agora em março a gente já vai fazer mentoria, as vagas já estão acabando. Mas ainda tem vaga, então se vocês quiserem divulgar vai ser ótimo, tá bom? Obrigada, meninas. Combinado. Beijo pra vocês, boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.